Bom dia. Daniel 2, versículo 24. Livro de Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 24. Então Daniel foi falar com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia, e rogou-lhes: não mate os sábios da Babilônia, leva-me, pois, à presença do rei, e eu interpretarei o sonho que teve. Naquele mesmo momento, Arioque levou Daniel ao rei e relatou: encontrei entre os exilados de Judá um homem que esclarecerá ao rei o significado do seu sonho. Então o rei indagou a Daniel: podes tu revelar-me o sonho que tive e a sua correta interpretação? E na presença do rei, Daniel respondeu: o mistério que o rei exigiu que devesse ser desvendado, nem sábio, adivinhos, mago, astrólogo ou místicos lhe podem revelar. Contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Foi Deus que mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram assim. Então, depois de alguns dias orando, Deus revelou então a Daniel o que o rei tinha sonhado. Não somente isso, como também a interpretação que queria dizer. Daniel então procurou o oficial, Arioque, falou: olha, me leva ao rei porque eu posso interpretar o sonho que ele teve. Arioque, como tinha uma certa simpatia por Daniel, imediatamente foi até o rei e falou: olha, dentre aqueles exilados, dentre um destes que veio de Judá, existe um que pode revelar o seu sonho e que pode interpretar. O rei agora manda trazer Daniel e interroga. Falou: escuta, você pode interpretar, pode subir e falar o que eu sonhei, e além de falar o que eu sonhei, interpretar o sonho? Daniel falou: olha, o que o senhor está querendo? Não tem magos, adivinhos, não tem astrólogo, não tem ninguém que poderá, magos que poderá revelar. Entretanto, existe um Deus. Um Deus que tudo sabe, ele pode. Você vê que Daniel, ele não chegou dizendo: eu posso revelar, eu faço. Ele deu a honra devida a Deus. Deus pode. Deus vai fazer. É Ele. E é isso que temos que entender. É Deus que faz. É Deus que pode. Tudo. Não existe nada que é difícil demais para Deus. Aos olhos humanos, seria praticamente impossível alguém saber o que uma outra pessoa sonhou e ainda demonstrar revelação. Ah, não, você sonhou com isso, isso e isso. E a interpretação é esta. E aos olhos humanos é impossível. Mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, quando eu vejo as pessoas falando, colocando limitações em Deus: ah, não, isso aqui é muito difícil, Deus não vai fazer. Deus não pode libertar essa pessoa, Deus não pode curar esta enfermidade, Deus não pode restaurar esse casamento, porque o fulano está com o coração duro, fulana está com o coração duro. Ah, não, é difícil, o país está em crise, é praticamente impossível conseguir um bom emprego agora com o salário do qual eu preciso. É impossível eu comprar isso ou comprar aquela casa, porque eu não tenho recursos. É impossível fazer isso porque eu não tenho como. Enfim, nós colocamos limitações. Enquanto, na verdade, o que nós temos que aprender é buscar Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, fora de tempo, buscar Deus, porque é Ele que faz as coisas. É Ele que muda, é Ele que restaura. Ele mostra tudo.
E veio uma sentença de morte para Daniel e para todos os magos, astrólogos, os sábios ali. Mas Daniel, com seus 3 amigos, foram buscar Deus. E Deus revelou. Agora Daniel se apresenta diante do rei, diante de Nabucodonosor. Fala, não, eu não sei de nada, não, mas Deus sabe. Da mesma forma, nós devemos falar, não, eu não sei, eu não posso, eu não tenho conhecimento, mas o Senhor tem. E é Ele que fará. Qualquer coisa Ele fará em nossa vida. Depende de nós confiarmos nele. Ó rei, quando estavas repousando em tua cama, começastes a meditar sobre o futuro. Então aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos que vivem na terra, mas para que tu, ó rei, saibas a correta interpretação e compreenda todos os pensamentos que passaram pelo teu coração. Falei, olha, rei, tu estava lá na sua cama, repousando, você meditando sobre o futuro, você teve um sonho, e eu vou te relatar porque Deus entendeu de mostrar as coisas que irão acontecer. Deus me deu condições de interpretar, não que eu seja melhor, seja mais sábio, mais inteligente do que os outros, mas sim porque Deus queria que você ficasse sabendo, queria trazer a revelação desse sonho. Por isso que Ele me mostrou. Não que eu seja melhor, porque Daniel, nós vemos que realmente foi um homem de Deus, que não procurava se engrandecer, ele engrandecia o nome do Senhor. Eu vejo pessoas procurar se engrandecer, não, eu sou fulano de tal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, Deus me usa muito para isso. Não, Deus usa até uma mula, um burro, usa qualquer coisa. Ele nos usa. Nós somos meramente instrumentos na mão dele. Tudo é ele que faz. É isso que nós temos que reconhecer. Não podemos tentar furtar, roubar a glória de Deus. Eu vou mostrar. E mostrou. Falou, ó rei, eis que tu olhaste e viste diante de ti uma grande estátua. Em tua visão, essa estátua era enorme, impressionante. Estava em pé diante de ti e tinha uma aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço era de prata. O ventre e o quadril era de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os destroçou. Então ferro, barro, o bronze, a prata e o ouro vieram abaixo despedaçados. Viraram pó como o pó que se vê na eira, quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha. E o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho que tivesse, e agora nós o interpretaremos para o rei. Falei, olha, rei, o que o senhor sonhou foi isso. O senhor sonhou com uma grande estátua, uma estátua enorme, muito grande, aparência terrível. Essa estátua tinha cabeça de ouro puro, o peito e o braço era de prata, o ventre e o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de barro e em parte de ferro. O senhor estava olhando no sonho, o senhor estava ali olhando aquela estátua, admirado com aquela estátua, quando de repente uma pedra foi atirada. Essa pedra não foi que alguém atirou, não, ela foi atirada sem mão, sem auxílio humano. De repente, em algum lugar surgiu uma pedra atirada que atingiu os pés, que era de barro e de ferro. E quando atingiu ali, todo o resto veio abaixo. A estátua desmoronou com tudo. E todo aquele material ouro, prata, bronze, ferro, barro, virou farelo, virou pó.
E veio um vento, levou tudo embora. Tudo foi levado embora. O vento levou embora. O senhor, sem entender nada do que aconteceu, a pedra que tinha sido atirado ali nela, na estátua que desmoronou, o senhor viu ela crescer, crescer, e ela tomou conta de toda a terra. Esse foi o sonho. Foi isso que o senhor sonhou, não foi? Agora eu vou lhe dizer o que quer dizer, qual a interpretação deste sonho. Isso que Daniel está dizendo para ele. Ó rei, tu és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória, e em cuja mão ele entregou os homens de todas as nações, onde quer que habite, os animais e as aves do céu, ele te fez reinar sobre todos eles. Tu és, portanto, a cabeça de ouro. Fala, olha, ô rei, hoje tu é rei, que naquela época a Babilônia era o maior reino que teve, comandava sobre todos. E ele falou, olha, Deus te levantou, colocou você como rei, do maior do reino, está te dando honra, te deu glória, todos os reinos submetem a ti. Você hoje que tem todo este poder, que Deus te deu, né? Não esquecemos que Daniel sempre, o tempo todo está mostrando, foi Deus que te deu esse poder. E hoje você tem esse poder. Você é o cabeça. Nessa estátua, você significa a cabeça de ouro ali. A cabeça de ouro é você. Tá? No sonho, esse sonho que você viu nessa estátua, que a cabeça de ouro significa que é você, rei. Você que foi levantado por Deus para estar governando sobre esse povo. Interessante que mesmo Nabucodonosor sendo usado, que ele foi usado como instrumento para punir o povo de Israel, o povo de Judá, mas foi usado por Deus, não foi pelo diabo. Foi Deus que levantou, foi Deus que engrandeceu Nabucodonosor para punir o desobediente. Nabucodonosor, a Babilônia, foi usado como instrumento para punir os desobedientes, os rebeldes, os transgressores. Eu fico observando que as pessoas, sempre quando as coisas ruins acontecem com elas, algo que desagrada, já fala, não, é o diabo que fez, o diabo está fazendo. Não, mas não é. Quem permite, autoriza, concorda, envia qualquer coisa para que possa nos acontecer é Deus. É Deus, o tempo todo é Ele. E tudo tem um motivo, tudo tem um porquê. Por que eu estou nessa situação? Por que eu fiz isso? Por que está me acontecendo isso? Ah, não, por que está acontecendo, de repente, veio essa enfermidade sobre mim? Tem N motivos para estar acontecendo, mas todos. Pode ter certeza que a vontade, a permissão, o querer de Deus. Ah, não entendo, eu sempre fui boazinha, bonzinho, o meu casamento foi destruído, está sendo destruído. Existe o querer do Senhor. Ele pode fazer isso para nos punir, ele pode fazer isso para nos ensinar, para nos capacitar, enfim, tem N motivos. Mas é Deus. Muitas das vezes, para nós reconhecermos que Ele é Deus, nós temos que ir para o cativeiro. Nós temos que ser conduzidos ao deserto. Só então lá que nós podemos reconhecer que Ele é Deus. Nós podemos nos humilhar diante dEle. E Nabucodonosor, nós vamos ver a história dele, ele teve que ser abatido, não morto, mas ele teve que ser humilhado. Para se humilhar diante do Senhor, reconhecer que o Senhor é Deus. O Senhor, com antecipação, já está mostrando para ele, nós vamos ver, o que iria acontecer. E aconteceu. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus, porque é por ela que nós teremos vida ou morte. É por ela que vem o mal, a bênção ou a maldição.
tudo é o Senhor. Tu és cabeça de ouro, mas depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Para depois de você, rei, depois de ter morrido, depois de partir, vai ter um reino grande, mas não tão grande quanto o seu. Vai ser inferior ao seu, mas também vai dominar sobre toda a terra. E nós vimos a sequência, depois que ele partiu, né, outros reinos, outras pessoas que ocuparam o lugar dele, né? Ciro e outros. Muito bem. Então Deus está falando, depois de você vai partir, vai ter um outro reino. Vai ser grandioso também, mas não quanto você. Este aí que é o que representa ali no peito da estátua que você viu, o bronze. É um terceiro reino feito de bronze, o qual terá domínio sobre a terra. É isso aí que representa o bronze. Você é o ouro, ele é a cabeça, que Deus te engrandeceu, mas depois você vai ter um grande reino também, que será o de bronze. Esse é um reino forte que terá domínio sobre tudo, mas não tão grande quanto o seu é. E haverá um quarto e último reino, este forte como o ferro, pois o ferro tem poder de quebrar e esmigalhar tudo. Assim como o ferro despedaça tudo, ele destruirá e reduzirá a pedaço todos os reinos do mundo. Então ele fala, existe uma sucessão de reinos depois de você. Então, cada parte ali da estátua, por exemplo, que representa o bronze, a prata, o ferro, todos eles representavam reino. Falou, olha, o ouro é você, o bronze é outro reino que virá, a prata é outro reino que virá, e o ferro também. E todos esses serão grandes reinos, dominarão sobre todos. Mas claro, que o seu reino for o maior. Mas todos esses reinos dominarão. Agora, esse último agora, que será um reino de ferro, que representando ali o pé, ali, que nós vimos o pé de ferro ali, que era parte de ferro, parte de barro. Esse vai ranger porque o ferro despedaça, o ferro esmigalha qualquer coisa. E esse reino vai reduzir a pedaços o reino do mundo. Esse vai ter um outro reino, né? Ou seja, o quarto, quinto reino depois de ti. Ou seja, o quarto depois de você, o quinto com você. Queria destruir, queria combater um reino forte, um reino de ferro. O reino de ferro, o ferro você usa para bater, para amassar, para esmigalhar. Falei, este será um reino forte que vai esmigalhar, vai amassar, vai bater, combater as outras nações. Olha para você ver a grandiosidade desta revelação. Deus falou, olha, vai acontecer isso. Essa estátua, você que é o reino, vai vir outros reinos, são grandiosos, mas não tão grande quanto o seu. O último é esse aqui de ferro, que representa que vai estar esmigalhando, combatendo os outros reinos. Mesmo porque agora, na época já de Nabucodonosor, o reino dele já estava tranquilo, porque ele estava comandando sobre tudo. Ninguém mais nessa época tinha coragem de se levantar contra a Babilônia. Ninguém tinha coragem de levantar-se contra Nabucodonosor. O reino dele era extremamente grande, ele comandava sobre tudo ali. Mas Deus também, nós já vimos em outra situação, vamos ver também mais à frente, que Deus vai dizer que esse reino não ia existir mais. E realmente não existe, a Babilônia não existe mais. A Babilônia acabou, né? Então, Deus está mostrando para ele o que haveria de vir. As pessoas querem, inclusive, pegar parte daqui e tentar mostrar, aplicar isso como se fosse uma coisa futura, como se fosse uma revelação para os nossos tempos, ou tempos que viriam ainda. Mas não, eles estavam falando aqui, nesta parte, exatamente do que iria acontecer naquela época e que aconteceu. Como vistes, os pés e os dedos eram em parte de barro,
e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas mesmo assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha observado ferro misturado ao barro lamacento. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado à lama, isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por intermédio de casamentos, mas a união decorrente destas alianças e acordos não se firmará, do mesmo modo que o ferro não consegue se misturar com barro. Falou, olha, você viu, né, ali esse último reino ali, que mostrava ali os pés da estátua, que era de barro e de ferro, estava mostrando que será um reino forte, mas também um reino frágil. Será um reino dividido. Assim como o barro não cola, não dá liga com ferro, da mesma maneira, esse será um reino que será dividido. E procurarão, nessa época, esse reino procurará fazer alianças, porque naquela época a maior parte das alianças era feita através de casamentos, davam suas filhas em casamento, recebia filhos, outros em casamento, eram alianças. Por mesmo que eles vão tentar fazer alianças, né, com vários outros reinos, mas essas alianças não vão valer de nada. Não respeitarão estas alianças. Ou seja, será um reino fragilizado, um reino que estará em constante alerta, porque estará em constante combate. Não é um reino seguro, não é um reino tranquilo como que ele vive hoje. Falou que todos os acordos que vão fazer, né, com as outras nações não vão permanecer, não vão prevalecer. É um reino dividido. Barro e ferro não se ajuntam. Ele mostrou assim, você via na estátua ali o ferro, você viu o barro, inclusive nos dedos dos pés, tudo aquilo ali, mas você via que aquilo não existe essa liga, não tem como se manter juntos. Então, da mesma forma, essas alianças não vão prevalecer. No entanto, na época do governo destes reis, o Deus dos céus estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também nunca será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e se subsistirá para todo o sempre. Agora Deus está falando com ele que depois de tudo isso terá um reino, que é o reino de Deus. É o reino governado por Jesus, é um reino que não tem fim, é um reino que não é destruído. É um reino eterno. E esse reino, que é comandado por Jesus, destruiria, como destruiu e destrói todo aquele que não vive em conformidade com o seu evangelho, não vive em conformidade com a sua palavra. Então esses serão destruídos. Isso nós sabemos, por isso nós procuramos obedecer, por isso nós procuramos viver de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Por isso nós procuramos ser realmente cristãos, não por palavras, mas sermos seguidores de Jesus. Nós procuramos viver no reino de Deus, não no reino deste mundo, mas no reino de Deus. Porque caso contrário, nós seremos destruídos. Portanto, esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos humanas. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze,
o barro, a prata e o ouro. Deste modo, o Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, faz sentido, e a interpretação é absolutamente fiel. Assim que acabou de ouvir essa revelação, o rei ajoelhou-se e, com o rosto rente ao chão, reverenciou Daniel e ordenou que trouxesse imediatamente uma oferta de cereais e incenso. Em seguida, o rei dirigiu-se a Daniel e declarou: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses, o Senhor dos reis, é o revelador de todos os mistérios, pois foste capaz de interpretar os mistérios destas minhas visões. Quando Daniel acaba, então, de explicar, mostrar para ele, revelar, contar para ele o sonho que ele teve. E depois de contar, então, trazer a revelação, trazer a interpretação correta. E como nós vimos que no final ele disse, não, o sonho que o senhor teve foi esse. E a interpretação é absolutamente fiel, foi essa. Ele falou com autoridade. Quando ele terminou de fazer isso, o rei se ajoelha diante de um prisioneiro. Ele vai diante de um prisioneiro. Daniel era um prisioneiro, Daniel era um cativo. Era um dos cativos que veio de Judá. O rei se ajoelha diante dele. Ele falou, não, verdadeiramente, o seu Deus, ele é Deus. Ele é Deus dos deuses. Ele é Deus dos reis. Ele é o Senhor. Ele reverenciou Deus. Ele falou com ele, escuta, traga na hora agora uma oferta de incenso, traz uma oferta de cereais para oferecer a Deus. Naquela época se fazia isto. Em sinal de reverência, em sinal de respeito, em sinal de agradecimento, trazia-se, fazia isso diante do Senhor. Então o rei mandou na hora que tomasse essas providências. O rei reconheceu quem era Deus. Daniel deu um ótimo testemunho. Nós temos que aprender a testemunhar quem é Deus. Nós falamos se somos cristãos, evangélicos, qualquer coisa, mas nós não estamos reverenciando a Deus. Nós não estamos dando testemunho que deveríamos dar. Temos que testemunhar quem é Deus. Então o rei exaltou Daniel e lhe deu muitos e valiosos presentes, e o designou governador de toda a província da Babilônia, e também o fez chefe principal de todos os sábios da Babilônia. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. O rei ficou tão agradecido que ele levantou Daniel como governador de toda a Babilônia. Ou seja, abaixo do rei era Daniel. Isso para que era um servo. Isso para que era um cativo. Além do rei ter dado vários presentes a ele, e colocou ele também como chefe ali dos magos, dos adivinhos, dos astrólogos. O chefe era Daniel. Daniel pediu e o rei autorizou, o rei concordou que Sadraque, Mesaque e Abdenego fossem espécie de prefeitos de várias províncias ali. Ou seja, o rei engrandeceu realmente a Daniel. Isso porque sabia que ele servia a um Deus verdadeiro, a um Deus real, um Deus do impossível, porque aquilo que era impossível para os outros, para o Deus que Daniel servia, não foi. Então nós temos que mostrar também para todos que o nosso Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é o Deus que tudo pode, que o nosso Deus é o Deus que tudo faz. Mas nós não temos só ficar falando isso,
nós temos que mostrar, nós temos que apresentar, nós temos que provar, porque palavra todo mundo fala um monte de coisa por aí, mas nós queremos saber que nos mostre realmente quem é Deus. As pessoas se curvarão, não a nós, não queremos ser reverenciados, mas o Senhor tem que ser reverenciado, o Senhor tem que ser adorado. Não uma imagem, uma escultura qualquer, mas o nosso Deus, o Criador do céu e da terra e de tudo o que existe. Vamos dar motivo para as pessoas reverenciar, para as pessoas querer o nosso Deus, buscar o nosso Deus e as pessoas se converterem a Ele. Nós concluímos hoje a leitura do capítulo 2 de Daniel. Querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, amanhã nós daremos continuidade a partir do capítulo 3. Dúvida, esclarecendo tudo à luz da Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.